bancada do PCdoB, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham de casa e daqui, enfim. Eu queria primeiro começar falando sobre o assunto que tu trouxeste, Lucas, da Conferência de Assistência Social e da demanda que os conselheiros nos apresentaram já nas nossas reuniões e o movimento que eles estavam fazendo ontem para demonstrar a importância das políticas públicas na nossa cidade. Portanto, provocar aqui os colegas que nós nos comprometemos a fazer uma reunião pública para tratar sobre o Conselho Tutelar, quando fomos lá, sobre a ampliação do Conselho, sobre a questão da corregedoria do Conselho também. Daqui a pouco a gente faz pela Comissão de Direitos Humanos, vereador Cristiano Becker. Acredito que nós precisamos dar esse retorno para os conselheiros e conselheiras, porque tem a ver com um serviço importante da nossa cidade, que eles aguardam o retorno e nós precisamos discutir pelo compromisso que nós temos com as nossas crianças e adolescentes. Outra questão também que eu queria trazer é que quero tratar sobre o assunto da taxação, né, dos super ricos e do debate que nós temos hoje no Brasil sobre a criação de novos impostos para quem historicamente não paga imposto, sobre a diminuição da jornada de trabalho, mas esse assunto vou tratar amanhã para que possa trazer alguns dados, inclusive, vereador Lucas, se a gente for olhar para quem deve nessa cidade, nós temos gente que tem muito dinheiro e deve em Caxias do Sul. Se nós formos cobrar essas pessoas, esses grandes empresários, nós vamos arrecadar muito dinheiro para o nosso município para poder fazer as políticas públicas da nossa cidade. Afinal de contas, nós cobramos o IPTU das pessoas, dos trabalhadores, nós cobramos todos os impostos que os trabalhadores devem e eles precisam pagar. Não pode ser diferente com quem deve muito dinheiro e com quem tem muito dinheiro. Então, é um debate que nós devemos fazer nessa cidade, que é importante, que vai contribuir também com os cofres públicos e com o andamento dos serviços em Caxias. Nós sabemos que o orçamento é finito, mas se nós temos de onde tirar, nós precisamos olhar para isso e fazer o bom debate aqui na nossa cidade. Agora, não poderia deixar de falar, vereador Fantinel, sobre os assuntos que o senhor trouxe. E eu confesso ao senhor que eu fico admirada com a sua coragem. O senhor tem coragem de trazer assuntos que, às vezes, as pessoas têm milindre para trazer e tratar os assuntos da forma que o senhor acha que tem que tratar. Acho que isso é interessante, porque muitas vezes nós precisamos tratar de assuntos polêmicos e falta coragem para a gente poder olhar para eles. E aí o senhor falou sobre a situação dos homens e apresentou sobre os problemas que, no seu ponto de vista, precisam ser olhados, porque hoje os homens são aqueles que mais se matam, que mais morrem vítimas de feminicídio. Poderia falar também que os homens são os que mais morrem em confronto com a polícia, por exemplo. No Brasil, nós temos uma guerra não declarada, que é a guerra que acontece na periferia, que é a morte da juventude negra, dos homens negros, majoritariamente pelo crime organizado e pela polícia militar. São dados no nosso país que nós precisamos olhar também, porque tem uma guerra não declarada no Brasil. Mas aí, como uma vereadora mulher que faz parte da bancada histórica de mulheres dessa cidade, uma mulher que se considera feminista, como o senhor trouxe assuntos polêmicos, também vou tratar aqui de assuntos polêmicos. Quando a gente fala em feminismo, as pessoas já pensam em 500 coisas na sua cabeça. Mas eu vou resumir em uma só frase. Feminismo não é o mesmo que machismo. Feminismo é quando nós defendemos que as mulheres tenham igualdade de direitos em relação aos homens. Quando a gente defende que as mulheres sejam melhores que os homens, isso é feminismo. E nos acusam, nós, mulheres feministas, que a gente quer ser melhores que os homens. Nada disso. O que nós queremos debater é o que acontece nessa sociedade que faz com que a gente cresça achando que o lugar de mulher é um e o lugar de homem é outro. E aí, no meu ponto de vista, vereador Fantinel, os problemas que o senhor trouxe aqui têm a ver com o machismo estrutural dessa sociedade que trata os meninos desde criança como se eles fossem obrigados a ser os provedores da casa e as mulheres o espaço privado da casa e dos filhos. Desde criança, atribuem papéis sociais para a gente, e aí quando a gente começa a questionar isso, nós somos as erradas. E aí a gente tem debatido muito no movimento feminista, que nós avançamos consideravelmente na sociedade enquanto mulher, porque nós começamos a debater quais eram os nossos papéis na sociedade e que a gente não queria mais ficar só em casa cuidando dos filhos. Que nós queremos dividir as tarefas, que é papel do homem também fazer isso, assim como a mulher também pode e deve sair para trabalhar.
Assim como a mulher pode e deve ocupar esses espaços aqui de forma igualitária e dizer o que nós pensamos sobre a sociedade. Assim como nós ocupamos hoje todos os espaços da sociedade e a gente mostra que nós temos habilidade e capacidade suficiente para fazer isso. E os homens também fazem isso. Mas é justamente esses papéis sociais que nós precisamos discutir e que hoje o senhor trouxe aqui, que a gente não vê muitas vezes a parceria dos homens para debater. Nós precisamos discutir os papéis sociais que atribuem a vocês, aos homens, a figura de macho, a figura de um homem que tem que ser forte, um homem que tem que ser violento, para que ele seja homem, porque senão ele não é homem suficiente. O que é isso, gente? O homem, ele é homem de verdade quando ele respeita a mulher e a sua família. Ele é homem de verdade quando ele topa debater com a gente qual é o projeto de sociedade que nós queremos construir. E eu quero debater um projeto de sociedade onde junto homens e mulheres possam olhar para esse projeto que nós temos e ver o que está acontecendo, que pelo machismo estrutural, os homens se sentem no direito de acabar com a vida de uma mulher e os homens acabam se matando porque não aguentam a pressão que a sociedade impõe a eles. É justamente essa sociedade que nós queremos discutir, vereador Fantinel e colegas vereadores. Então, quando nós falamos aqui da pauta das mulheres e a gente insiste, da vereadora Daiane, que não é só pauta das mulheres, a gente está querendo dizer justamente que nós precisamos enfrentar essa estrutura social que diz que o nosso lugar é um e o lugar do homem é outro, sendo que todos nós devemos fazer todas as tarefas da sociedade e dividir de forma igualitária ou de forma justa. E é possível fazer isso. É possível discutir sobre isso e pensar em medidas, em formas que a gente consiga repensar os papéis sociais, porque quando a gente dá de presente para uma menina panelas, uma boneca, né, todo o brinquedo rosa e não sei o quê, a gente está dizendo que o lugar dela é dentro de casa. Se a gente dá para o menino um carrinho, a gente está dizendo que o lugar dele é o mundo. São essas coisas que a gente precisa refletir enquanto sociedade. Portanto, falo por mim nesse momento, que me considero uma mulher feminista, em nenhum momento vou fazer discurso aqui de ódio aos homens, de contrariedade aos homens, que nós queremos ser melhor que os homens, ou ocupar o espaço dos homens. Nós queremos igualdade. Nós queremos uma sociedade sem violência, uma sociedade onde os homens não achem que são só os nossos donos e que, a partir disso, acreditem que têm o direito de acabar com as nossas vidas porque acabou o relacionamento. Acabou o relacionamento, cada um segue a sua vida. Se o homem e a mulher têm um filho, que os dois tenham noção que os dois são responsáveis pelo filho. E quando uma família está constituída, que essa família tenha o direito de ter acesso aos direitos, tanto para ela, para o homem, para a mulher, ou da forma como a família se organiza, e para as crianças. Porque quando uma família não tem acesso à vaga na creche, por exemplo, vai sobrar mais para a mulher a responsabilidade de cuidar daquela criança. Mas não é só da mulher, é do homem também. Então, que o homem seja responsável pelos seus filhos, que a mulher seja responsável pelos seus filhos, mas que o Estado cumpra o seu papel de oferecer políticas públicas e os direitos que aquela criança e aquelas famílias precisam. Porque quando um homem ou uma mulher, vereador Fantinel, não tem acesso a psicólogo, por exemplo, é porque nós falhamos enquanto Estado. Se o homem não vai numa consulta, se não vai fazer exames preventivos, é porque nós falhamos enquanto Estado em oferecer condições dignas para que ele fosse lá e fizesse seus exames. Então, o Estado tem sua responsabilidade, a família tem a sua responsabilidade, nós temos a nossa responsabilidade. Se cada um cumprir com a sua responsabilidade e estivermos dispostos a cumprir e rediscutir os papéis, nós, com certeza, teremos uma sociedade mais igualitária, mais justa, com menos violência. E que as pessoas não passem a acreditar que retirar a sua vida é uma alternativa pela pressão que elas sofrem. Porque daí, quando um homem perde o seu trabalho, ele acha que a culpa é dele. Já passei por isso dentro de casa.
Meu pai é um trabalhador que já sofreu as pressões na sociedade, porque a sociedade diz que ele era único e exclusivamente responsável por cuidar da nossa família, sendo que o Estado tem a sua responsabilidade. Se não tem trabalho, também é responsabilidade nossa, do Estado, da sociedade e de todos os entes que fazem parte. Para finalizar, senhor presidente, nós queremos aqui com vocês, rediscutir os papéis sociais, dizer que nós temos capacidade de ocupar todos os lugares que nós estamos ocupando hoje e que nós queremos ver os homens parceiros, querendo rediscutir os seus papéis também, porque não é com violência, não é com agressividade que nós vamos resolver os nossos problemas, e sim todos dispostos a ter uma sociedade mais justa e mais igualitária para que a gente possa construir uma nova sociedade para todos e para todas. Obrigada. Obrigado.